do 173º dia. Isaías 41. O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou-o em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco ele dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as nações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro que continuarei sendo, até mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja os ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei em debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o Rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, vocês não são nada, e as suas obras são totalmente nulas,
detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e nulidade. Isaías 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor. E nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso. Como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. A cegueira de Israel. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego, como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas,
mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do grado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foram apanhados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presa, sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo, sem que ninguém reclamasse. Devolvam! Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Ela os consumiu e ainda assim não levaram isso a sério. Gálatas 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me segurou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes não perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E gloriavam a Deus por minha causa.